Boa tarde, vamos iniciar a aula de hoje da disciplina de Química Geral. Na aula passada, nós vimos os conceitos de ligações químicas, os tipos de ligações, as ligações interatômicas e as ligações intermoleculares, e vimos que a ligação química acontece pela transferência de elétrons, que a ligação covalente acontece pelo compartilhamento de elétrons, e hoje a gente vai ver o conceito de número de oxidação. Lembrem que na ligação iônica a gente tem a formação de íons. Por exemplo, na ligação entre Na e Cl, o Na fica com a carga Na+, e o Cl fica Cl-. O Na doa um elétron para o cloro. E na ligação covalente, a gente tem o compartilhamento de elétrons. Aí vamos ver hoje o conceito de número de oxidação. O que é esse número de oxidação? Como é que eu encontro nas ligações químicas? A gente vai ver que é uma carga real ou imaginária que os átomos que estabelecem as ligações químicas adquirem. Aí a gente vai aprender a encontrar esses números de oxidação. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês para ficar mais fácil o entendimento. Lembrando que em toda aula de química é importante que vocês estejam com a tabela periódica em mãos e com um papel e uma caneta para poder resolver as questões que a gente for fazendo aqui ao longo da aula. Vamos lá, começar a entender o que é o número de oxidação. Vocês vão ver que esse conceito de número de oxidação vai ser importante quando a gente for ver as reações químicas. Na parte das reações químicas tem uma reação que acontece por oxirredução. Então, esse conceito vai ser importantíssimo quando a gente for aprender essas reações. Vamos aprender como é que a gente encontra o número de oxidação de um elemento em um composto. Vamos aprender como é que a gente encontra esses números de oxidação. Primeiro, o que é, né? No caso dos compostos iônicos, lembrem que composto iônico é aquele que a ligação acontece pela transferência definitiva de elétrons nas ligações iônicas. Então, como é que eu encontro o número de oxidação num composto iônico? O número de oxidação do composto iônico é a própria carga elétrica do íon, ou seja, o número de elétrons que o átomo realmente perdeu ou ganhou. Então, como eu tinha falado lá no começo da aula, na ligação entre Na e Cl, o Na fica com carga +1 e o Cl com carga -1. Então, quem vai ser a carga do Na, o NOx do Na? O NOx do Na é +1. E o NOx do Cl vai ser -1, certo? Então, nos compostos iônicos, a própria carga elétrica do íon, o número de elétrons que ele perdeu ou ganhou, é o número de oxidação. Aqui eu tenho um exemplo do óxido de magnésio, MgO. Lembrem que a gente viu na tabela, na aula passada, o magnésio está na família 2A. Quem está na família 2A tem 2 elétrons na camada de valência, perde 2 elétrons, não é isso? Então, se ele perde 2 elétrons, a carga dele é +2. O oxigênio está na família 6A, se ele está na 6A, ele tem 6 elétrons na camada de valência, ele quer ganhar 2. Então, a carga do oxigênio, -2. Então, o magnésio, que perde 2 elétrons, tem NOx +2, e o oxigênio tem NOx -2. Então, para os compostos iônicos, o NOx é a quantidade de elétrons que perdeu ou que ganhou. E nos compostos covalentes, lembrem que não tem átomo que perde ou que ganha elétrons, eles compartilham elétrons nas ligações covalentes. Mas a gente pode estender o conceito de número de oxidação também para os compostos covalentes. Como é que a gente vai fazer isso? Já que eles não doam elétrons, como é que a gente faz para encontrar o número de oxidação nesses compostos? Como é que a gente faz? Eu vou dizer assim, que o número de oxidação seria a carga elétrica teórica, é uma carga imaginária que o átomo iria adquirir se houvesse a quebra da ligação covalente, ficando os elétrons com o átomo mais eletronegativo. Então, eu vou supor que se eu quebrasse aquela ligação, o elétron vai para o mais eletronegativo.
Por exemplo, aqui eu tenho uma ligação de HCl. Lembrem que ó, o cloro está na família 7A, tem 7 elétrons na camada de valência e é um ametal. Então, o ametal, quando se liga com hidrogênio, a minha ligação é covalente. Percebam que ele está compartilhando aqui um elétron com o hidrogênio. Então, eu tenho uma ligação covalente por compartilhamento de elétrons. Ó, no HCl, o cloro é o mais eletronegativo, certo? Então, o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio. E, em consequência, ele vai atrair o par eletrônico para o seu lado, certo? Por ele ser mais eletronegativo, ele vai querer atrair esse par eletrônico para o seu lado. Então, como é que fica o NOx? Percebam que se a gente fosse supor uma carga, o Cl teria uma carga negativa, teria um NOx negativo e o hidrogênio teria o NOx positivo. Como é que ficaria? Ó, se por influência externa houver uma ruptura dessa ligação, é evidente que o par eletrônico vai ficar com cloro. Como vocês podem ver aqui, ele é mais eletronegativo, ele vai atrair o par de elétrons para perto dele. Então, ó, no HCl, que é o ácido clorídrico, como é que vai ficar? O cloro atraiu o par de elétrons, então ele pegou, né, o elétron do hidrogênio, se a gente rompesse, a gente ia considerar que ele ia pegar, então ele teria carga menos 1, NOx menos 1. Já o hidrogênio teria o NOx mais 1. Então, para a ligação iônica, o NOx é a própria carga, e na ligação covalente, a gente supõe a carga, contando que o elemento mais eletronegativo vai puxar o elétron para perto dele, certo? Então, aquele elétron que tinha no hidrogênio que ele estava compartilhando, ele puxou para pertinho dele, como ele recebeu o elétron, e o elétron tem a carga negativa, ele ficou com o NOx menos 1. Já o hidrogênio, o NOx mais 1. Então, como é que a gente faz para encontrar em todos os elementos, de uma maneira geral, esse número de oxidação? Ó, conhecendo o conceito do que é o número de oxidação, a gente pode ampliar o conceito de oxidação e redução. Ó, a gente tem um número de oxidação, certo? Que é aquela carga lá, para a carga real ou imaginária, e vamos ver agora o que é oxidação e o que é redução. Esses conceitos são importantes quando nós vamos ver, quando nós formos estudar as reações de oxirredução. Então, a oxidação é a perda de elétrons ou o aumento do número de oxidação de um elemento. E a redução é o ganho de elétrons ou a diminuição do número de oxidação de um elemento. Então, prestar atenção nesses dois conceitos que a gente vai utilizar eles lá na aula de reações químicas. Ó, esquematicamente, a gente tem a oxidação, quem sofre oxidação é quem aumenta o número de NOx, quem sofre redução é quem diminui o NOx, certo? Vamos ver agora as regras para determinar o NOx. Ó, é fácil calcular o NOx de um elemento que aparece numa substância, sem que seja necessário construir as fórmulas eletrônicas dos compostos, utilizando as seguintes regras. Lembram que a gente viu na aula passada como é que a gente faz o diagrama de Lewis, como é que a gente vê quem está compartilhando, a gente vai na tabela, olha quantos elétrons tem na camada de valência, faz a distribuição de Linus-Pauling, então não precisa nada disso. A gente, apenas conhecendo algumas regrinhas do NOx de alguns elementos, a gente consegue calcular o NOx de um elemento desconhecido em uma substância. Vamos ver como é que a gente faz isso. Ó, primeira regra. O NOx de cada átomo em uma substância simples é sempre zero. Então, se eu tenho uma substância simples, o NOx é zero, certo? Nesse caso, como os átomos apresentam a mesma eletronegatividade, numa eventual quebra da ligação, nenhum perde ou ganha elétrons. Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho O2, substância simples, NOx zero. O3, substância simples, NOx zero. Independente de ter 2 ou 3 oxigênio, como a substância é simples, o NOx vai ser zero. S8, NOx zero. Carbono grafite, NOx zero. Carbono diamante, NOx zero. E assim, para qualquer outra substância simples, o NOx vai ser zero. A segunda regra. O NOx de um íon monoatômico é sempre igual à sua própria carga. O NOx de um íon, por exemplo, um íon monoatômico é igual à carga. Aqui eu tenho o bário, que tem carga 2+. O NOx dele vai ser a própria carga. Então, o NOx de um íon, de uma maneira geral, vai ser sempre igual à sua carga. Independente de ser cátion ou de ser ânion. O NOx vai ser igual à carga. Então, eu tenho aqui, ó, o potássio. O potássio com a carga +1. Quem vai ser o NOx dele? +1. Bário, com a carga +2. Ó.
Lembrem que o bário na tabela periódica está na família 2A, então ele tende a formar perder 2 elétrons e formar mais 2. Então, eu tenho, o bário tem carga mais 2, então o NOx dele vai ser mais 2. O flúor, na tabela periódica, família 7A. Família 7A quer ganhar um elétron, carga menos 1. Então, o flúor tem NOx menos 1. Nitrogênio, família 5A, 5 elétrons na camada de valência, quer ganhar 3. Então, carga menos 3, né, do íon nitrogênio. Se a carga é menos 3, o NOx vai ser menos 3. Então, o NOx de um íon, independente se ele é cátion, se ele é ânion, se ele é monoatômico, se ele é diatômico, é igual a carga. Ó, existem elementos que apresentam NOx fixos em seus compostos. Aí vamos memorizar esses que vai facilitar quando a gente for resolver as questões para encontrar o NOx desconhecido. Metais alcalinos. Lembram que a gente viu que algumas famílias na tabela têm uma nomenclatura. Ó, a família 1A é a família dos metais alcalinos. Os elementos da família 1A nos compostos vão ter NOx mais 1, certo? Aqui, ó, um exemplo. Eu tenho o composto K2SO4. Sulfato de potássio. O NOx do potássio, nesse composto, vai ser mais 1. Eu tenho a família 2A, que é a família dos metais alcalino-terrosos. Os elementos da família 2A nos compostos vão ter NOx mais 2. Então, aqui eu tenho, ó, CaO, óxido de cálcio. O cálcio, nesse composto, vai ter NOx mais 2. O zinco, que é um metal de transição, vai ter NOx mais 2 nos compostos, certo? Ó, sulfato de zinco, NOx mais 2. Aí aqui eu tenho a prata. A prata, que também é um metal de transição, né? Isso, da família B. Vai ter NOx mais 1 nos compostos. Aqui eu tenho no cloreto de prata, o NOx da prata mais 1. E alumínio. O alumínio que está na família 3A, certo? Da tabela periódica, nos compostos vai ter NOx mais 3. Aqui eu tenho o trióxido de alumínio e o NOx do alumínio mais 3. Então, vamos memorizar isso. Metais alcalinos, NOx mais 1. Metais alcalino-terrosos, NOx mais 2. Zinco, NOx mais 2. Prata, NOx mais 1. E alumínios, NOx mais 3. Então, memorize esses. Já vai facilitar de encontrar de muitos elementos desconhecidos nos compostos. O hidrogênio, ó, o NOx do elemento hidrogênio nas substâncias compostas é geralmente mais 1. Por que eu estou falando geralmente? Porque tem uma exceção. Então, ó, o hidrogênio nas substâncias compostas vai ter NOx mais 1. Ó, HBr, NOx mais 1. H2SO4, ele tem o NOx mais 1. C6H12O6, NOx mais 1. Quando é que ele não tem o NOx mais 1? Quando o hidrogênio estiver ligado a metal, formando hidretos metálicos. O seu NOx é menos 1. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho o NaH, certo? Isso é um hidreto metálico. É o hidrogênio ligado a um metal. Então, eu tenho aqui que nessas situações o hidrogênio vai ter NOx menos 1. A mesma coisa o CaH2. Eu tenho que o hidrogênio aqui também tem NOx menos 1, certo? Então, normalmente ele tem NOx mais 1, mas se ele estiver ligado a um metal, ele vai ter NOx menos 1. Quinta regra, o NOx do elemento oxigênio, na maioria dos compostos, é menos 2. Aqui, ó, eu tenho diversos compostos. CO-2, H2O, H2SO4, C6H12O6, em todos esses compostos aqui, o oxigênio tem NOx menos 2. Quais são as exceções? Na maioria, menos 2. Quais são as exceções? No composto fluoreto de oxigênio, como o flúor é mais eletronegativo, o flúor vai atrair o par de elétrons para perto dele, certo? Então, se o flúor é mais eletronegativo, ele vai ficar com o NOx negativo e o oxigênio vai ter NOx positivo. Então, no fluoreto de oxigênio, o NOx do oxigênio vai ser mais 2. E nos peróxidos, ó, peróxido é quando o oxigênio, o O2 tem carga menos 2. Então, o NOx do oxigênio vai ser menos 1. Aqui, ó, no peróxido de hidrogênio, H2O2, o hidrogênio vai ter o NOx mais 1 e o oxigênio vai ter NOx menos 1, certo? Na2O2, peróxido de sódio. O sódio tem NOx mais 1, o oxigênio vai ter NOx menos 1. Então, o oxigênio
Na regra, tem NOx menos 2, com as exceções do fluoreto de oxigênio e dos peróxidos. Nas demais situações, NOx menos 2. Os halogênios, lembram dos halogênios? Na família 7A, né? Nós encontramos os halogênios na tabela periódica. Os halogênios apresentam NOx menos 1 quando formam compostos binários, que têm 2 elementos, nos quais são mais eletronegativos. Ó, então, se ele for mais eletronegativo num composto binário, o NOx dele vai ser menos 1. Aqui, ó. HCl, ele é o mais eletronegativo, NOx menos 1, e o hidrogênio tem NOx mais 1, não é isso? Aqui, ó, MnBr2. O BR, se vocês olharem na tabela, o bromo está na família 7A, e ele é mais eletronegativo do que o manganês. Então, ele vai ter NOx menos 1. Aqui, o CF4, ó, o F está na família 7A, e o carbono na família 4A. O F, o flúor, é o mais eletronegativo num composto binário, então o flúor vai ter NOx menos 1. Sétima regra. A soma dos NOx de todos os átomos constituintes de um composto iônico ou molecular é sempre zero. Por exemplo, então a soma num composto, a soma dos NOx tem que dar zero no final das contas. NaCl, a gente viu lá no início, ó, Na está na família 1A, metal alcalino. Os elementos da família 1A tem NOx mais 1. Então, o Na vai ter NOx mais 1 e o Cl vai ter NOx menos 1, resultando em zero. O HCl, a gente viu que o hidrogênio tem NOx mais 1, Cl, NOx menos 1, resultou em zero. CaO, ó, a gente viu, ó, Ca, o cálcio está na família 2A. Então, se o cálcio está na família 2A, ele tem NOx mais 2, ele é um metal alcalino terroso. E o oxigênio, a gente viu que tem NOx menos 2. Então, mais 2 menos 2, NOx final zero, NOx do composto zero. CO. Lembram que a gente viu que o oxigênio tem NOx menos 2. Então, aqui, ó, o carbono, NOx mais 2, resultando em zero, certo? Então, a soma de um composto iônico molecular tem que ser zero no final. Ó, conhecendo essa regra, a gente pode calcular o NOx de muitos outros elementos. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, o H3PO4. Eu quero encontrar o NOx do fósforo. Eu sei o quê? Que o NOx do hidrogênio é mais 1. A gente viu a regrinha que o NOx do hidrogênio é mais 1. Ele só não seria mais 1 nos peróxidos. Então, hidrogênio só não é mais 1 nos hidretos metálicos, desculpem. Então, a gente tem NOx mais 1. O fósforo tem... O fósforo, eu quero encontrar o NOx dele, e o oxigênio tem NOx menos 2, com as exceções dos peróxidos e quando ele está ligado ao flúor, certo? Então, hidrogênio NOx mais 1, oxigênio NOx menos 2. Eu quero encontrar o NOx do fósforo, que é desconhecido. Lembrando que o NOx eu tenho que multiplicar pelo índice do meu elemento. Então, eu vou pegar o NOx do hidrogênio e multiplicar por 3, mais X, que é o NOx do fósforo, mais 4 vezes o NOx do oxigênio, que é menos 2. Aí, vou encontrar aqui, ó, X igual a 5, né? X é o valor do NOx do fósforo. Então, X igual a mais 5. Agora, encontrando desconhecido nesse outro composto, eu tenho K2CR2O7. O oxigênio, eu sei que tem NOx menos 2. O potássio, se vocês olharem na tabela, ele está na família 1A, metais alcalinos. Metais alcalinos tem NOx mais 1. Então, o do potássio eu conheço, mais 1. O do oxigênio eu conheço, menos 2. Vou encontrar o desconhecido, certo? Então, vamos lá encontrar. Como é que eu faço o cálculo? Ó, eu sei que o potássio eu vou multiplicar por 2, né? Isso, então vai ser 2 vezes mais 1, mais 2 vezes X, que vai ser o NOx do cromo, mais 7 vezes menos 2, que é o NOx do oxigênio. Resolvendo essa continha aqui, eu encontro o NOx do cromo, que é mais 6, para poder isso aqui ser igual a zero. A soma de todos os NOx tem que ser igual a zero, certo?
Então, eu posso usar as regrinhas dos NOx que a gente conhece para encontrar o NOx de um elemento desconhecido. Vamos ver agora a 8ª regra. Ó, no íon composto, o somatório dos NOx é igual à carga do íon. Por exemplo, ó, aqui eu tenho um íon composto. Lembrem que num composto que não tem carga, o NOx tem que ser igual a 0. Se eu tenho um íon composto que ele tem uma carga, a soma dos NOx tem que ser igual a essa carga. Ó, aqui eu tenho P2O7 e a carga desse íon todo, desse íon P2O7 é menos 4, certo? Então, como é que fica quando eu for fazer a minha continha? Ó, o oxigênio, a gente conhece o NOx dele, que é menos 2, e o fósforo eu quero encontrar, eu vou chamar de X. Então, 2 vezes X, que é a carga aqui, o NOx do fósforo, que eu quero encontrar, mais 7 vezes o NOx do oxigênio, que é menos 2, isso tem que ser igual a menos 4, que é a carga do meu ânion. Resolvendo essa equação, eu encontrei que o NOx do fósforo aqui, nesse ânion, desse íon, tem que ser igual a mais 5, certo? Para resultar nessa carga menos 4. Então, se eu tiver uma substância que não tem carga, o somatório do NOx tem que ser 0. Se tem carga, o somatório do NOx tem que ser igual à carga do íon. Então, conhecendo todas essas regras, vamos agora resolver umas questões de identificação de NOx. Ó, vamos resolver esse exercício aqui. Determine os números de oxidação para cada elemento das espécies químicas abaixo. Aí eu tenho o HBr. Lembrem o quê? O hidrogênio, qual é o NOx dele que a gente viu nas regrinhas? Mais 1. Para o resultado do composto ser 0, qual é o NOx do bromo? Menos 1. Então, o hidrogênio vai ter NOx mais 1 e o bromo vai ter NOx menos 1. Aí eu tenho agora o ClO4-. Como é que eu resolvo para encontrar esses NOx? Qual é o NOx do oxigênio? O NOx do oxigênio é menos 2, certo? Então, para encontrar o do cloro, eu tenho que entender que o somatório final tem que ser igual à carga desse íon. Então, somando o NOx do cloro com 4 vezes o NOx do oxigênio, isso tem que resultar em menos 1. Então, eu tenho, ó, o cloro é X, eu chamei de X, mais 4 vezes menos 2, que é o NOx do oxigênio, tem que ser igual a menos 1. Então, o NOx do cloro aqui tem que ser mais 7, certo? Vamos ver a letra C. Aqui eu tenho um peróxido. Lembram qual é a carga nos peróxidos? A carga do hidrogênio continua mais 1, mas a carga do oxigênio normalmente é menos 2. Só que nos peróxidos, o oxigênio vai ter carga, vai ter NOx menos 1, certo? Então, NOx do hidrogênio mais 1, NOx do oxigênio menos 1. Aí eu tenho aqui na letra D, NaCl. Na está onde? Aqui, ó, se eu pego minha tabela, o sódio é um metal alcalino. NOx dos metais alcalinos, mais 1. Então, se o NOx do sódio vai ser mais 1, qual é o NOx do cloro? Menos 1, não é isso? Bem simples. Aí agora eu tenho MnBr2, certo? Vamos olhar aqui. Lembrem que a gente, em compostos binários, onde os halogênios são os mais eletronegativos, eles têm NOx menos 1. Se vocês olharem aqui, o bromo é um halogênio, certo? E ele vai ter NOx menos 1. Então, qual vai ser o NOx do manganês? Eu vou pegar X, que é o do manganês, que eu quero encontrar, mais 2 vezes o do bromo, que eu sei que é menos 1, isso tem que ser igual a 0. Então, o NOx do manganês tem que ser mais 2, para o somatório final do composto ser 0. E vamos encontrar agora os NOx aqui desse último composto. O oxigênio, a gente sabe que o NOx dele é menos 2. O sódio, onde é que está o sódio? Família 1A, metais alcalinos. NOx dos metais alcalinos, mais 1. Então, sódio eu sei que é mais 1, oxigênio é menos 2. Vamos montar a equação, né? Eu vou ter 2 vezes o NOx do sódio, que é mais 1, mais 2 vezes X. X vai ser o NOx do enxofre, que eu quero encontrar, mais 3 vezes o NOx do oxigênio, que é menos 2. Esse somatório tem que ser igual a 0. Já que eu não tenho carga nenhuma,
eu tenho o meu composto já formado, a minha carga tem que ser zero. Então, resolvendo essa equação, eu encontrei que o NOx do enxofre é mais 2. Vamos fazer mais umas questões. Eu tenho aqui diversas situações diferentes envolvendo enxofre. O enxofre é um sólido amarelo encontrado livre na natureza em regiões onde ocorrem fenômenos vulcânicos. As suas variedades alotrópicas são o rômbico e o monoclínico. Então, eu tenho duas variedades alotrópicas do enxofre. Esse elemento participa de várias substâncias e íons, tais como... Aí, aqui eu tenho algumas formas que o enxofre aparece, certo? Eu quero que vocês encontrem o NOx do enxofre em cada uma dessas espécies químicas. Eu recomendo que antes de continuar assistindo a aula, vocês botem uma pausa, tentem encontrar esses NOx, em seguida vocês voltam à aula para conferir o resultado, certo? Então, vamos lá começar. Aqui eu tenho S8. Lembram que a gente viu a primeira regra, quando a substância é simples, o NOx é 0. Então, para o S8, que é o enxofre, numa substância simples, o NOx do enxofre aí vai ser 0, certo? Para o H2S, qual seria o NOx do enxofre? Qual é o NOx do hidrogênio, que a gente já conhece? O NOx do hidrogênio, a gente sabe que é mais 1. Então, eu vou ter 2 vezes mais 1, que é o NOx do hidrogênio, mais X, que vai ser o do enxofre que eu quero encontrar. Então, nesse composto, o enxofre vai ter NOx menos 2, certo? X, que é o NOx do enxofre, menos 2. Aí, eu tenho agora o H2SO4. Eita, não, agora eu tenho o SO2. SO2. NOx do oxigênio, que a gente viu, menos 2. Então, o somatório tem que ser 0, né? Isso, vamos ver quanto é. Se o do oxigênio é menos 2, aí menos 2, o índice do oxigênio é 2, eu vou ter menos 4. Para ser 0, o do enxofre tem que ser mais 4. Então, no composto SO2, o NOx do enxofre vai ser mais 4. Aí eu tenho agora o H2SO4, certo? NOx do oxigênio eu conheço, menos 2. NOx do hidrogênio eu conheço, mais 1. É só montar a equação e encontrar o valor do NOx do enxofre. Vai ser 2 vezes mais 1, que é o NOx do hidrogênio, mais X, que vai ser o NOx do enxofre, que a gente quer encontrar, mais 4 vezes menos 2, que é o NOx do oxigênio. Isso tudo tem que ser igual a 0, certo? Resolvendo essa equação, eu encontro aqui, ó, que o NOx do enxofre, no H2SO4, é mais 6. Vamos encontrar agora o NOx do enxofre no H2SO3. Mesma maneira, 2 vezes mais 1, que é o NOx do hidrogênio, mais X, que é o NOx do enxofre, que eu quero encontrar, mais 3 vezes menos 2, que é o NOx do oxigênio. Isso tem que ser igual a 0. Então, eu tenho aqui, ó, NOx do enxofre nesse composto vai ser mais 4. Percebam que eu não precisei montar nenhuma estrutura, nem fórmula de Lewis, nem nada. Estou encontrando o NOx desconhecido apenas com as regras de número de oxidação, o que facilita bastante, certo? Só conhecer as regras que eu mostrei, a gente consegue encontrar o NOx dos elementos que os NOx que a gente não conhece, a gente encontra só usando as regrinhas. Vamos lá, achei o do H2SO3. Agora o do SO3, qual é o NOx? Oxigênio, a gente sabe que é menos 2. Menos 2 vezes 3, menos 6. Qual vai ser o NOx do enxofre? Vai ser mais 6 para poder resultar em 0, certo? Agora, o SO4, 2 menos. Aí, lembrem que quando a gente tem o íon, o somatório do NOx já não é mais 0, vai ser a carga do íon. Então, o somatório do NOx tem que ser menos 2. Como é que fica? X, que é o do enxofre, que eu quero encontrar, mais 4 vezes menos 2, que é o NOx do oxigênio, tem que ser igual a menos 2, que é a carga do meu íon. Então, o NOx resultante aqui do enxofre nesse composto vai ser mais 6. Agora, para finalizar, eu tenho o Al2SO4, 3. Lembrem que a gente viu, ó, qual é a carga do alumínio nos compostos? Mais 3. Então, a do alumínio eu conheço, do oxigênio eu sei que é menos 2. Fica faltando conhecer a carga do enxofre. Então, vamos lá. O alumínio, vamos montar, vai ficar 2 vezes a carga do alumínio, que é mais 3, mais 3 vezes, ó, lembre de multiplicar por esse 3 aqui na frente, mais 3 vezes, aí, deixa eu botar aqui embaixo para facilitar, de vocês entenderem, ó, 2 vezes a do alumínio, que é mais 3, mais 3 vezes. Aí eu tenho X, que é a carga do enxofre, que eu quero encontrar, mais 4 vezes menos 2, que é o NOx do
oxigênio. Isso tudo tem que ser igual a zero. Só resolver essa equação agora, certo? Resolvendo essa equação, eu encontro que o NOx do enxofre nesse composto é mais 6. Então, vocês aprenderam a encontrar NOx, tem a regra dos elementos que já tem o NOx conhecido. A gente aprendeu a encontrar NOx dos elementos que variam aqui, como, por exemplo, no enxofre, em diferentes compostos, ele tem diferentes valores de NOx, certo? Então, a gente aprendeu a calcular o NOx. Isso é importante porque, quando a gente for estudar as reações de oxirredução, vocês precisam aprender a encontrar o NOx para saber quem está sofrendo redução e quem está sofrendo oxidação naquela reação, certo? Aí, na aula de hoje, eu queria que vocês conhecessem NOx. O restante da aula, eu quero que vocês utilizem o tempo para fazer uma lista de exercícios que está aqui no Moodle. Lembrem também de fazer a lista da aula passada, certo? Sobre ligações químicas. Eu sugiro fazer na sequência, primeiro a de ligações, para depois fazer a de NOx. Então, façam as duas listas. E na semana que vem, antes de iniciar a aula, nós vamos ter um momento para vocês tirarem a dúvida, para a gente, então, partir para o próximo assunto. Por hoje era isso. E lembre-se que vocês podem sempre entrar em contato para tirar dúvidas, tanto comigo quanto com a monitora, certo? Até a próxima aula. Vou parar agora de compartilhar a tela. E encerrar a gravação.